A paz, Senhor, abençoados. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos junto com os irmãos para meditarmos nesta manhã na escola dominical. Louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos possam estar lendo suas revistas, aquele que não tem revista, possa sempre assistir os vídeos que nós postamos no nosso canal, o canal da igreja da Coab, glória a Deus, e também transmitimos pelo Facebook. Louvado seja o nome do Senhor, que os irmãos possam ser elevados espiritualmente através do que, aleluias, a nossa escola dominical tem preparado para nós nesse domingo. Glórias a Deus. Vamos estar meditando a palavra do Senhor nesta manhã em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, clamamos, Pai, como Paulo, que o Senhor possa dar sabedoria a cada um de nós, Senhor Jesus, para que possamos compreender, Senhor, a dimensão do Teu amor, do Teu poder, do Teu plano de salvação nas nossas vidas. Abençoa cada crente nessa manhã, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus, louvado e exaltado seja o Senhor para todo sempre. Estaremos meditando no Senhor nessa manhã, meditando sobre a quarta lição da nossa escola bíblica dominical, escola dominical que está falando, especificamente ali do livro de Efésios, glórias a Deus, e aleluias, que tem por título desse trimestre, aleluias, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada, aleluias, com o Espírito Santo da promessa. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glórias a Deus. Estaremos meditando nesse domingo, a lição 4, a iluminação espiritual do crente. Glórias a Deus. A imagem nos sugere aí, nos reporta, aleluia, ao que nos traz, então, essa iluminação através da revelação da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura diária, que os irmãos possam meditar nesses versículos, louvado seja o nome do Senhor. Na segunda, 1 Coríntios 2, 14 e 15, que fala as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Terça, 1 Coríntios 13, 12. O crente tem a promessa de conhecer a Deus face a face. Olha que promessa maravilhosa. Quarta, 2 Pedro 1, 4. O poder divino é capaz de transformar o homem. Quinta, 1 Coríntios 15, 56, 57. O triunfo sobre a morte está assegurado aos salvos. Na sexta, 1 Tessalonicenses 4, 14. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. No sábado, Mateus 16, 18. Nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso textual. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, 17. É o desejo de Paulo, é o desejo também que nós temos nessa manhã, aleluia, de todos nós alcançarmos. Glórias a Deus, Conhecimento, o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, que ele possa estar permeado nessa manhã, no nosso ser, para que nós possamos, aleluia, compreender as bênçãos celestiais que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. A verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança e preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura em classe, irmãos. Irmãos, abram suas Bíblias em Efésios, ainda estamos gradualmente aí examinando as cartas aos Efésios, e ainda no capítulo 1, agora vamos ler do 15 ao 23. Pelo que ouvindo, eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória,
vos dê o seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, né? Glórias a Deus. Continuando. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado de poder e potestade, de domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. É isso que nós vamos estudar nessa manhã. Que possamos ter uma compreensão, glórias a Deus a respeito, aleluia, de tudo aquilo que o Senhor, Ele preparou para nós, ou tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o Senhor. Nosso objetivo específico, então, aleluia, é destacar, primeiro objetivo específico, destacar a vocação e as riquezas, aleluia, da glória inclusa na herança divina. Salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos então começar a nossa lição. A introdução diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, está no versículo 15 e 16, oração intercessora, do versículo 17 e 19, confissão de louvor e exaltação, do versículo 20 a 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação, a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Então, irmãos, estaremos estudando nessa manhã, aleluia, para compreendermos melhor o plano de salvação. O plano de salvação não é só o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Não é só, aleluia, fugirmos do inferno. Mas o plano de salvação, ele nos dá inúmeras riquezas, bênçãos, realmente espirituais. O Senhor conquistou para nós bênçãos espirituais. Essas bênçãos espirituais são importantíssimas. E muitas das vezes, quantos passam anos na igreja sem compreender isso? A Bíblia diz que se nós esperarmos a Jesus somente nessa vida, nesse século, somos os mais miseráveis dos homens, ou seja, tem coisas inefáveis preparadas para nós, coisas maravilhosas que o Senhor conquistou para nós. E que nós já podemos saborear, já podemos, aleluia, sentir o gosto, de sentir, aleluia, ter a certeza de que essas coisas nós já conquistamos, ou em Cristo Jesus nós já somos co-herdeiros com Ele. Então que a gente possa penetrar nessa manhã, aleluia, nesse conhecimento, não fiquemos no raso, mas vamos tentar chegar mais um pouquinho a fundo para poder ter realmente a alegria da salvação, como a palavra de Deus nos orienta, nos promete. O ponto central é a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas ao eleito, faz parte da vocação do crente. Mais uma vez, volto a frisar, as bênçãos espirituais são maravilhosas. Aleluia. Eu não tenho que estar na igreja apenas como um religioso, apenas cumprindo ritos, ou quem sabe apenas esperando um milagre no presente século. Eu tenho que estar na igreja com a
plena consciência, aleluia, de tudo aquilo que a minha vida mudou, glória a Deus. Eu não era nada, eu estava lá no Lago de Lama e hoje o Senhor nos colocou assentados às regiões celestiais. Então o que quer dizer isso, né? Vamos tentar mais uma vez, como disse, né, penetrar nesses mistérios, glórias a Deus. Algo que chama a atenção, né, não está aí na sequência da lição, mas está aqui em um subsídio, e que nos traz uma iluminação sobre o tema que estamos estudando. Né? A gente fala do plano da salvação, pronto, Jesus nos salvou, e agora? Aí eu extraí aqui do subsídio, né, interagindo com o professor, esses pontos aí. Uma vez salvos, somos vocacionados para a santidade, o serviço e a participação gloriosa no porvir. Então somos vocacionados, somos chamados, aleluia, além de vocacionados, chamados, né, comissionados, né, alistados, né, glórias a Deus. Nós então temos uma nova posição, glória a Deus. Uma vez salvo, nós não somos mais, né, a velha criatura, nós não somos mais aqueles que viviam no pecado. Aleluia. A partir do momento que nós cremos que Jesus nos salvou, nós demos lugar ao Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo e nos salvou, glória a Deus. Então já somos salvos aqui na terra, irmãos. Então já tem uma mudança, já tem, aleluia, algo diferente, glórias a Deus. Uma vez salvos, desfrutamos das riquezas da glória divina, experimentando o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos a ser desfrutadas no porvir, né? Então nós já somos, no primeiro item, vocacionados, chamados para ser santo, para servir, glórias a Deus, e aguardar o porvir, né? E uma vez salvo, o segundo ponto, vai dizer que nós já desfrutamos das riquezas da glória divina, já temos bênçãos espirituais. Irmão, saber que seus pecados são perdoados, ter essa certeza plena, aleluia, ter comunhão com Deus é uma bênção espiritual maravilhosa, né? Alguém talvez espere a bênção material, ter um carro, ter uma casa, ter um bom emprego. Mas, irmãos, as bênçãos espirituais são as melhores, louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos sabem que sempre oravam na igreja e falavam, Deus, dê bênção, nos dá uma bênção espiritual a todos que estamos aqui, glórias a Deus. Né? Ou seja, não quer dizer que Deus vai acrescentar algo novo, mas que nós venhamos a reconhecer que já temos e possamos sentir essa alegria, né, de ser perdoado, de ser filho de Deus por adoção e poder desfrutar da nossa herança. Glórias a Deus. Uma vez salvo, seremos glorificados ao exemplo de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos as bênçãos espirituais e a profunda esperança que cada crente deve guardar em Cristo, né? Então aqui é o porvir, né? Aleluia. O que Cristo, aleluia, ele paga o preço e depois ele é exaltado, ele é ressuscitado, corpo glorioso. Tudo isso, aleluia, ele comprou para nós. São as heranças, é o que nós somos co-herdeiro dele nisso. Glórias a Deus. As bênçãos que ele conquistou para os eleitos, para a igreja. A introdução então vai dizer o seguinte, né? Ponto 1. Ponto 1 vai dizer a esperança da vocação e a riqueza da glória. Então vamos falar sobre esse chamado, sobre a vocação. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreender quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, é isso que o apóstolo está ensinando, né? E está querendo que nós sejamos iluminados e compreendamos, aleluia, qual a nossa vocação, para que Jesus nos chamou, aleluia, e as riquezas do que nos espera, né? Primeiro ponto, né, então, da nossa lição vai falar aí a ação de graça e intercessão, né? Como a gente já viu, os versículos iniciais, Paulo, né, ele dá graças a Deus, né? Aleluia, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, né? Então Paulo agradece, né? Intercede,
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, né? Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, né, vos dê seu conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação. Está lá nos versículos 16 e 17. Glória a Deus. Então, Paulo se alegra, dá graças a Deus por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, né, que a gente estudou, predestinação e a adoção, né, filiação, e o dom do Espírito Santo, o selo da promessa, né? Foi o tema da nossa lição passada. Se os irmãos não assistiram o vídeo, volte lá e assista o vídeo, né, que a gente tratou sobre esse sistema do ponto de vista pentecostal. Glórias a Deus, né? A diferença é porque, aleluias, né, hoje, como eu falei na lição passada, as mídias estão pregando, estão anunciando muitas coisas que são bíblicas, né, ou né, a gente pensa que vai de encontro, né, com o que cremos, mas muitas das vezes distorce aquela linha teológica que a Assembleia de Deus crê e que nós professamos, né, a nossa declaração de fé. Então, se não assistiram a lição, volte lá no vídeo, tá aí no YouTube, o irmão pode assistir a lição passada. Então, essas bênçãos, né, que a gente já falou aqui, eleição, predestinação, filiação e do Espírito Santo, glórias a Deus, são as bênçãos espirituais, né? Ou seja, é algo que a gente tem que saber que a salvação passa por isso, né? Ela parte desses pressupostos, né? Dessas conquistas compradas ali na cruz, né? Ele intercede para que seja concedido a seus leitores o Espírito de sabedoria e revelação, no verso 17. Paulo estava ciente que quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus, né? Então precisamos que Deus opere em nós o querer, o efetuar, né? Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, aleluia, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então, Paulo tinha essa oração, né? Ele não queria que os crentes fossem crentes meninos, né? Mas que já pudessem, né? Como diz lá aquela palavra lá em aleluia, profeta Ezequiel, né? Que Deus dá aquela visão a ele, daquele mar, né? Que ele vai entrando, aí molha os calcanhares, e o anjo vai dizendo, vai mais a fundo, né? Vai mais adentro, ele vai molhando então os tornozelos, os joelhos, e aquilo ali representa o quê? Representa o conhecimento mais, aleluia, profundo de Deus. Nós precisamos ter isso. É claro que por nós mesmos, por nossa própria capacidade, nós não vamos atingir. É o Espírito Santo que vai operar isso nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele opera desde a salvação, porque sem ele a gente não seríamos salvos, e ele continua, aleluia, operando, aleluia, esses esclarecimentos, essa iluminação, como o tema da nossa lição, na vida do crente, durante todos os dias na terra, enquanto ele dá lugar e quer ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem a dizer. O item 2 do primeiro ponto vai falar a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saber de qual seja a esperança da sua vocação. Né? Glórias a Deus. Eu gostaria de provocar então essa reflexão nos irmãos. Os irmãos querem que o Espírito Santo de Deus ilumine-os, que o Espírito Santo esclareça, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, qual é a sua posição, glórias a Deus, qual é, aleluia, a mudança, aleluia, né, do ponto de vista, né, espiritual, jurídico, né, que você hoje tem diante de Deus. Irmão, é tão precioso que Deus nos deu, né, o dom gratuito, aleluia, a salvação que foi mediante a fé. É tão precioso que a gente não pode, de forma nenhuma, aleluias, inferiorizar ou deixar em segundo plano as bênçãos espirituais. Peça para que o Espírito Santo te ilumine, para que você saia da esfera, aleluia, do natural para o espiritual, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito, mas os espirituais sim. Então, dê lugar ao Espírito Santo para ele operar na tua vida,
que Ele opera na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o item A diz, Deus chamou pessoas no passado, né? Está lá em 2 Timóteo 1,9, né? Convido os irmãos a abrirmos essa referência. Aleluia. 2 Timóteo, o capítulo 1, o verso 9. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Que diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Né? Então, a igreja eleita, a igreja que está em Cristo Jesus, ela é chamada e nós ainda nas nossas ofensas. Né? Então, nos chamou no passado a vocação que dizer, né? Chamar, né? Chamada. Item B, a chamada abrange o serviço e santificação no presente, né? Ele nos chamou no passado quando éramos ainda ruins, maus, perversos, né? Filhos da ira, e agora essa chamada no presente é porque nós nos santifiquemos e sejamos irrepreensíveis, oh glória a Deus, aleluia, é uma responsabilidade, é uma posição, é algo que o Espírito Santo de Deus nos posiciona, nos coloca, desde que nós deixemos Ele operar esses milagres na nossa vida, glória a Deus. Essas bênçãos espirituais possam ser, né, usufruídas por todos nós hoje, glória a Deus. Então, chamou no passado, chamou no presente para a santificação, para sermos irrepreensíveis, e nos chama também para participar das coisas gloriosas do futuro, que compreende a vida eterna, a experiência de conhecer Deus face a face. Né? Vamos ver essa referência? Aleluia, né? Para que nós não fiquemos em dúvida. E nós vamos ver Deus face a face. A Bíblia não diz que quem vê Deus face a face morre. Sim, nessa condição de pecador, nesse corpo corrupto, sim. Mas nós vamos estar em corpo glorioso. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios 13:12. Porque agora vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O item 3 vai dizer então, as riquezas da glória da sua herança. Né? Então, falando da vocação, vamos falar da nossa herança, das coisas futuras. Né? Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Né? A herança não é algo que nós já usufruímos, mas é algo que nós vamos usufruir. Riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como perdão do pecado, né? Essa a gente já podemos usufruir, né? Essa alegria de ter nossos pecados perdoados, podermos estar em paz com Deus, em comunhão, adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Aí sim, né? Aí terá a nossa, aleluia, ressurreição, vida eterna, boda do Cordeiro, galardão, são bênçãos inefáveis. Glórias a Deus. Olho nenhum nunca viu, nunca ouvido ouviu, nunca chegou no coração o pensamento do homem que Deus preparou para nós. Amém? Glórias a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então, nesse ponto 1, a gente tem como síntese: os santos devem louvar a Deus pela eleição e ser iluminados para conhecer a herança do chamado e as riquezas que fazem parte da nossa herança. Então, como Paulo, nós temos também essa função, essa postura, né, de estarmos sendo gratos a Deus por fazermos parte de uma igreja eleita. Estudamos na lição passada que essa eleição não é, né, os decretos de Deus não são, a predestinação não é individual. Mas como eu simbolizei na lição passada, né, a arca, né? Então a arca é a eleição, nós temos que estar dentro dela. Se a gente sair, a gente perde. Deixa de usufruir das bênçãos espirituais, tanto as presentes como as futuras. Glórias a Deus. Temos que dar graças a Deus por essa eleição e sermos iluminados para viver uma vida plena no Espírito Santo. Glória a Deus. Não uma vida, né, tô fraco. A gente pode ter fraquezas na carne, pode estar atribulado, aleluia, mas a gente somos mais que vencedores em Cristo Jesus, louvado seja o Senhor.
Então, vivamos, aleluia, as promessas de Deus plenamente no presente e no porvir. Glórias a Deus. Ponto 2, irmão, vai falar então sobre excelente grandeza e força do poder de Deus. Então, tudo isso que a gente está falando agora, nesses momentos, nesses outros slides, né, nas outras pontos aqui na nossa lição, depende do poder de Deus. Né? Eu não tenho como alcançar nada dessas promessas, usufruir essas bênçãos, se não for Deus operar. Se não for o poder de Deus, que Ele tem poder para salvar o mais vil pecador, glórias a Deus. Ainda que meus pecados sejam escuros como escarlate, aleluia, Ele vai tornar branco como a neve. Então não é minha força, aleluia, não é a minha disposição, a minha capacidade, não. Aleluia, eu tive que, minha parte só foi decidir, né? Decidir. Quando o Espírito Santo me convencia, ele me deu o livre-arbítrio para escolher se queria ou não. Glórias a Deus. Não feri a sua soberania, aleluia, pelo contrário, ele me criou assim, com a escolha, né? Com a liberdade de escolher. E quando ele me convenceu, eu recebi, eu aceitei, criei, aleluia, e hoje estamos em paz com Deus, somos filhos de Deus, herdeiros da promessa, aqueles que aguardam, aleluia, o momento da volta do Senhor Jesus. O poder divino é imensurável, nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Eu costumava dizer assim, aqueles que acham, né, quando a gente fala que vai morar no céu, que alguns criticam dizendo, como é que pode alguém que come arroz, feijão, macarrão e morar no céu? Eu costumava sempre dizer assim, mas quando você está falando isso, quando você está duvidando disso, você está duvidando da eficácia do sacrifício de Jesus na cruz. É Ele que conquistou essa bênção, Ele que conquistou essa vitória para a minha vida. E agora, com essa lição, já me acrescenta também o conhecimento, né, de poder dizer, você está duvidando do poder de Deus, do poder de restaurar, do poder de salvar, do poder de transformar. Aleluias. Glórias a Deus. É o poder de Deus que opera essas coisas em nós. Né? A salvação, Deus que opera, glórias a Deus, em nossas vidas. Aleluia. Então é imensurável, nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbalô, que na forma adjetivada significa extraordinário, né? Então isso aí a gente encontra aqui no versículo 19, né? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Né? Então, Paulo enfatiza o poder de Deus nessa operação desse maravilhoso milagre em nossas vidas, que foi a nossa salvação. Já a expressão seguinte, megatos, grandeza, o objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja, né? Está lá em Mateus 6,64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos, que requerem força fora da medida, né? Atos 8,13. Vamos ler essa referência. Bendito é o nome do Senhor para todo sempre. Então a gente vê aí que o poder de Deus é excelente, é extraordinário, né? Então a sua operação, aleluia, em nosso favor foi extremamente maravilhosa. Atos 8,13 vai dizer o seguinte: e creu até o próprio Simão, sendo batizado, aleluia, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Né? Deus não mudou, irmãos. Ele continua no controle de todas as coisas. Deus continua operando o seu poder. Deus ainda é majestoso, soberano e santo, glórias a Deus. Não desfaleça.
Porque o nosso Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. É Ele que, aleluias, está, aleluias, redigindo a história, glória a Deus. Tudo que passamos nesses momentos difíceis, o Senhor está no controle, Ele não perdeu seu poder. A força do poder divino, na sentença segunda a operação do poder do seu, ou melhor, segunda a operação da força do seu poder, em Efésios 1:19, o apóstolo faz também o uso de 3 vocábulos gregos concorde entre si, concordes. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida por energeia, também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Finalmente, irchus, que indica poder inerente de Deus. Então, segundo a operação da força do poder. Então, essas bênçãos espirituais, a nossa salvação, aleluia, ela está embasada na capacidade que Deus pode fazer o impossível. Amém, irmãos? Deus, aleluias, tudo que o Senhor faz é eficaz, né? Ele que opera, louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. Glórias a Deus. Então, concluindo aqui o item, o segundo ponto da lição, a gente vê que a síntese do tópico é: o poder de Deus é extraordinário e supera tudo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse de salvar a humanidade caída. Glórias a Deus. Bom, como essa lição é maravilhosa, né? Se a gente meditar direitinho, né, mastigar ela direitinho, a gente percebe como Deus é maravilhoso. Esse poder de Deus, irmãos, é algo que nos traz um renovo, uma consolação tremenda nesses dias. Aleluia. Saber que Deus tem todo o poder, saber que Deus, aleluia, não há nada que operando Ele, né, quem impedirá. Saber disso aí, irmãos, aleluia, nos dá consolo, nos dá fortaleza. Aleluia, glória a Deus. E a gente sabe que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro ponto, irmãos. Cristo, nosso exemplo de exaltação, né? Através do poder de Deus, né? Glórias a Deus. Aleluia. Através desse poder que a gente tem falado, aleluia. Paulo vai então enfatizar, né? Aleluia. E vai mostrar os 3 exemplos irrefutáveis da força e do poder. Né? Quais os exemplos de força e poder que Deus operou para nos salvar? Aleluia. A ressurreição de Cristo, né? A sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo domínio. Tudo isso é por amor de nós. Aleluia. Glórias a Deus. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também para os crentes. Né? Por que disponível para o crente? Mas não foi Jesus, aleluia, não foi Jesus que passou, né, que foi exaltado, sim, irmãos, mas isso aí, aleluia, vai estar facultado aos salvos, louvado seja o nome do Senhor. O efeito, aleluia, o alcance dessas bênçãos que Jesus conquistou, dessa exaltação, ela é facultada, ela alcança-nos também. A gente vai ver nesse ponto. Amém? Primeiro, Cristo as primícias que dormem. A gente já vê uma situação dessa que eu citei. Como é que isso está facultado, alcança então o salvo? Ele é a primícia dos que dormem, ele ressuscitou, glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que ele é a primícia dos que dormem. Aí alguém poderia dizer, mas não teve outros que ressuscitaram, né? Aleluia, aquele soldado que caiu na cova do profeta Eliseu, não teve a filha da Sunamita, aleluia, o filho da Sunamita, melhor dizendo, né? Não teve, aleluia, os outros que ressuscitaram durante todo o Antigo Testamento, durante o Novo, né? A filha de Jairo, Lázaro. Sim, mas eles ressuscitaram e voltaram a morrer. E ainda não era a ressurreição a qual Jesus, né, ele provou. Que Jesus ressuscitou e não volta mais a morrer. Ele foi glorificado. Ele foi, né, ele subiu aos céus como primícia. Então ele
ele abriu o caminho para nós agora, né? Da mesma maneira, quando o véu se rasga, quando Jesus morre ali, ele é o sacrifício aceito, perfeito, ele nos abre um vivo caminho para que nós cheguemos ao trono da graça, né, do ponto de vista espiritualmente, nas nossas orações, nas nossas intercessões, aleluia. Também Jesus abriu um caminho que nós vamos trilhar, o caminho da ressurreição. Então, ele é a primícia, ele foi o primeiro, e nós seguiremos, né, posteriormente, aleluia, esse mesmo caminho que Jesus trilhou, ele foi o primeiro, foi a primícia. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus, né? Então foi Deus que ressuscitou Jesus com o seu poder. E essa bênção que Deus operou na vida de Jesus vai operar nas nossas vidas, né? Através do Espírito Santo nós também seremos ressuscitados. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem vivos no momento da volta de Jesus serão transformados e serão arrebatados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em Atos 2:24, nós lemos que do qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, né? Então, Deus que ressuscita através do poder, do seu poder. Aleluia. E essas bênçãos, né, como vai dizer, aleluia, que é a primícia, né? Glórias a Deus. Ela, então, vai nos alcançar, né, nós também seremos facultados a essa conquista que Jesus conquistou ali na cruz do Calvário, né? Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Está em 1 Coríntios 15, 20 e 22. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 14. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também para nós, para os salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e erguerão gloriosamente dos seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Está lá em João 5, 28 e 29 e Filipenses 3, 20 e 21. Na leitura aí em classe, né, no verso, ou melhor, aí em Filipenses, né, não está na leitura em classe, já é no capítulo 2, nós vamos ler lá no versículo 6, Filipenses, o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deixa eu achar que isso é. Glória a Deus. Então, continuando aqui a leitura, né? Mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tudo isso para a glória de Deus. Jesus ressuscitou, foi obediente e até a morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas venceu a morte. O item 2 vai dizer: Cristo elevado à direita de Deus, né? Paulo reforça o poder de Deus, né? Tudo isso através do poder de Deus. Quando dá a elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus, né? Versículo 20. Glória a Deus, da nossa leitura. Então, que manifestou a Cristo ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita no céu, né? Ressuscitou e assentou-se ali à destra de Deus. Aleluia. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica, né? Então, a promessa messiânica em relação ao trono de Deus, em relação a Jesus ter todo o poder, aleluia, se cumpre ali quando Jesus é assunto aos céus e assume ali o seu lugar que já era dele desde a fundação do mundo, antes dele ele despide sua glória e descer, se tornar carne, ele volta
né, a sua glória anterior. Glórias a Deus. Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Né? Então, Cristo, ele é exaltado, né? Ele sai vitorioso, ele foi fiel até a morte de cruz. Aleluia, e Deus o exaltou e colocou seu nome acima de todo nome. Glórias a Deus. Né? Então, esse trajeto de Jesus sendo ressuscitado, sendo, né, glorificado, assunto aos céus, aleluia. Isso aí, nós somos co-herdeiros com Ele. Vamos participar, né? Vamos também ser ressuscitados, vamos receber corpo glorioso e também estaremos ao lado dele, reinando eternamente com Ele. Glórias a Deus. Então seremos exaltados, né? Somos humilhados hoje, mas um dia seremos exaltados. Ele é acima de tudo, é claro. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Né? Então, no verso 23, na leitura em classe, que diz que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Né? Então, a igreja, ela tem essa vocação, né, de ser o corpo de Cristo. Então, tem que ser representação, tem que ser, né, como diz aí, a expressão. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Mateus 16, 18, texto conhecido da igreja, que voltemos, façamos uma leitura para lembrarmos. Como já falei, essa lição nos renova as esperanças quando a gente olha para as bênçãos espirituais. Mateus 16, 18. Pois também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Graças a Deus, né? Muita gente, é maravilhoso, né? Que a palavra de Deus pode nos produzir nessa manhã. Essa alegria de saber que as portas do inferno não têm poder contra a igreja. Ainda que persigam, ainda que, né, busquem destruí-la. Mas no final das contas, a igreja é vencedora, ela prevalece. Aleluia. Porque ela é o corpo de Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes. Né? E de semelhante modo a glorificação por meio do grande poder de Deus. Tudo isso, Jesus é a primícia. A Bíblia diz que nós estaremos, né, Deus nos transportou para as regiões celestiais, assentados às regiões celestiais. Promessa para uma igreja que compreende as suas bênçãos espirituais. Oh glória! Concluindo, irmãos, embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia, né? Então, embevecido, quer dizer, exaltado, né? Paulo estava ali, né, cheio, glórias a Deus, com as bênçãos espirituais. E ele quer que a igreja, né, a Bíblia vai dizer que Paulo sentia como dores de parto, querendo gerar Cristo em nós, querendo gerar Cristo nos novos convertidos. Gerar Cristo é isso, é você entender a grandeza do que Deus fez por você, está fazendo e vai fazer. Glórias a Deus. Que você peça a Deus, peça ao Espírito Santo que continue te iluminando, para que você vá compreendendo cada dia mais, aleluia, os mistérios da salvação, o plano da salvação, para que você possa, aleluia, cada dia entrar mais um pouquinho. Não molhe só o calcanhar não, queira molhar a canela, o joelho, até os lombos, louvado seja o nome do Senhor. Nesse conhecimento de entender o que a Bíblia, as promessas de Deus, né, coisas inefáveis que Paulo viu, dizendo que ele conhecia um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas que ninguém nunca viu. Aleluia, as coisas inefáveis que ele não sabia nem expressar. Tudo isso preparado para nós.
E já começa aqui. Quando você tem a certeza que é filho de Deus, você tem a certeza que seus pecados estão perdoados, você não quer mais viver no pecado. Quando você erra, você dói muito, você sofre, enquanto você não volta à comunhão com o Pai. Aleluia, glória a Deus. Permaneça, aleluia, no centro, aleluia, da vontade de Deus, aleluia, como igreja eleita. Vamos para o questionário? Quais são as bênçãos espirituais recebidas que o autor destaca na lição? Vamos lembrar quais são? Eleição, né? Predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo, né? O selo da promessa. Está lá no verso 13 ao 14 do capítulo 1. Segunda lição, qual é o motivo da oração de Paulo pelos salvos? O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Amém? Graças a Deus. Oh, glória. Vamos continuar orando para que nós também possamos entender tudo isso. Cite os 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Então, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder, né? Ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus, sua elevação acima de todo domínio, né? Então, o poder de Deus que operou em Jesus, opera em nós para alcançarmos essa herança. Segunda lição, como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo. O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus Pai, né? Então, foi através do poder de Deus. Qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. E complementando, né? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Oh, glória! Estaremos estudando a próxima lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, né? Então a gente vai enfatizar alguns pontos, né, do que é a salvação, que é o plano de salvação, aleluia, ele efetua, né, na nossa vida, aleluia, que nos permite então estarmos libertos do pecado, aleluia, e tendo uma nova vida em Cristo. Amém, irmãos? Glorificamos a Deus por essa escola, que os irmãos possam meditar, possam ler a lição. Quem não tem lição, volte aí para o vídeo, veja os slides que nós lemos, veja as referências, examine a escritura. Amém? E que Deus continue nos abençoando para a glória do seu santo nome. Vamos orar? Oh Deus Santo, Deus poderoso, como é bom, Senhor Jesus, saber que essas bênçãos já estão, Pai, acessíveis às nossas mãos, Pai. Podemos viver, Pai, uma vida plena contigo aqui nessa terra, Pai. Aleluia! Sabemos que no porvir, a glória, Senhor Jesus, que nos está reservada, não há de ser comparada com nada que possamos passar neste mundo. Deus Santo, obrigado também pelas portas do inferno não ter poder contra a tua igreja. Aleluia! Sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh, Pai Santo, aleluia! Obrigado, Pai, pelo teu consolo através dessa lição. Pela tua, Pai, aleluia, pela renovação dessa esperança e compreender o teu poder, as maravilhas que o Senhor tem operado em nosso favor. Pai, nós não merecemos, mas o Senhor é maravilhoso. A tua graça, aleluia, ela superabundou, Pai, em nós. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoe os alunos da escola dominical, abençoe todo o servo do Senhor que ouviu, assistiu essa lição, em nome de Jesus. Abençoe a igreja da Coab. Aleluia, que nós possamos em breve estar juntos, reunidos nas escolas dominicais, nos cultos, em nome de Jesus, Senhor. Sabemos que o Senhor tem todo o poder e no tempo certo o Senhor vai operar esse maravilhoso milagre. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Por tudo isso dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, não só hoje, mas para todo sempre. Todos dizem amém. Glórias a Deus.